Sejam todos muito bem-vindos a mais um BMcast. Hoje eu trouxe aqui, convidei novamente o apóstolo Alan para conversar com a gente. E o tema de hoje da nossa conversa são as festas bíblicas. E obrigada, apóstolo. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada novamente por estar aqui, passando tanto conhecimento, não só para mim, mas para todos aí que estão assistindo. Muito bom. Prazer é meu. E é sempre uma alegria poder descortinar as verdades bíblicas, se não profundo, mas pelo menos de uma forma que se possa compreender o que está no texto bíblico e sem interpretações, mas olhando exatamente o que Deus está falando e o que Ele quer falar, a gente poder caminhar dentro dessa verdade. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. A gente compreende que a revelação ela é progressiva. A revelação que muitos pais da igreja tiveram dos reformadores para cá era uma, e hoje, no período da restauração, nós já temos uma revelação muito mais ampliada. E a gente não pode achar que a revelação é estanque. O maior problema que existe é quando você, vou usar uma expressão, senta em cima de uma interpretação e coloca aquilo como se fosse algo fixo, quando o Senhor está descortinando cada vez mais, à medida que a luz, o sol da justiça vai brilhando, à medida que nós vamos nos expondo mais a Cristo, a sua palavra, as Escrituras, e menos aos dogmas, nós vamos tendo a revelação. Lembrando, Betânia, e todo o público, que o Senhor disse que o maior inimigo da igreja não é o diabo, o maior inimigo da igreja não é o mundo, não é a carne, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, a ausência da revelação, que vem por essa intimidade, e essa intimidade, a palavra conhecer aqui, a intimidade para gerar, é o que vai gerar aquilo que Deus quer manifestar no meio do seu povo. Então, nunca foi o objetivo de Deus criar uma religião ou religiões, ou estabelecer algumas situações em que nós estabelecemos ali um local para ir, um lugar para frequentar, quando, na verdade, a igreja ela é a manifestação do corpo de Cristo na terra. É Ele continuando a sua obra através de nós. E essa obra, ela precisa ser ampliada, ela precisa crescer, e para isso é necessário gerar. E para gerar é preciso conhecimento, e conhecimento do Senhor. Então é isso que faz a igreja gerar, é isso que faz a igreja crescer, amadurecer, porque, como Paulo diz em Romanos 8, a própria natureza criada está gemendo pela manifestação desses filhos amadurecidos de Deus. Amém. Tá. E eu sempre tive uma certa dúvida, que é a seguinte. Teve uma época da minha vida que eu comemorava as festas, vamos colocar, comuns, vou usar essa palavra. Natal, Páscoa, eu até cheguei a colocar patinha de coelho na época, né? Faz bastante tempo isso. Halloween, já fiz, já participei. Já pedi renúncia, já renunciei, já pedi perdão por isso também. Mas assim, as festas comuns que são comemoradas aí no mundo. Hoje eu já tenho um entendimento diferente disso, e eu já sei o que significa cada uma delas, que vem do paganismo, e cada uma tem um significado no mundo espiritual. Porém, eu vejo muita gente criticando as festas bíblicas por serem judaicas. Então, tudo bem você comemorar o Natal, você comemorar a Páscoa do Coelho, mas não está tudo bem você comemorar a festa que está na Bíblia. Isso, para mim, é muito claro, que se algo faz Deus feliz, é comemorar a festa que está na Bíblia, comemorar o que Ele estipulou, as datas, né? Não sei se a gente pode falar datas, mas os momentos que Ele estipulou, e não os momentos que o paganismo estipulou.
Mas eu ainda tenho uma dificuldade, que é entender essas festas, apóstolo. Tá. E assim, e o momento profético de cada. Existe momento profético de cada festa ou não? Tá, vamos aqui entender. Primeiro, o termo festas que nós usamos, dentro dessa perspectiva que Deus quer revelar para o seu povo, ele não é como para nós, não é uma celebração, são solenidades, encontros marcados e ensaios pré-determinados, ou seja, as festas, elas são um mapa espiritual para revelar a redenção. O que Deus queria revelar quando ele entrega ali no santuário, quando ele entrega para Moisés, lá no Monte Sinai, todo o modelo dessa caminhada é apontar para Jesus. Todas as festas apontam para a primeira vinda, para a segunda vinda. Ou seja, as 7 festas que começam desde Pêssar e terminam em tabernáculos, em Sukkot, elas passam por um ciclo anual, e aqui o 7 é a perfeição, mas 7 tem muito mais do que isso, porque durante 6 dias o homem foi criado, a terra foi criada, o homem foi formado no 6º dia, e no 7º dia o Senhor casa o homem e leva ele para o descanso, ou seja, o 7º sempre está apontando para um tempo de descanso e paz, ou seja, um tempo sabático, é o momento em que o homem entra em Deus. Então, todo esse ciclo que o Senhor descreve em Levítico 23, ele tem o cuidado de dizer, primeiramente, são minhas solenidades, são minhas festas. O texto diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades de Yahvé. Então, não são as solenidades dos judeus, não são as solenidades dos cristãos, não são as solenidades de nenhum povo, é do Senhor. É a festa, é aquilo que ele determinou. São minhas festas, ele diz, são minhas festas. E a gente percebe claramente que Deus, ele estabelece essas santas convocações com tempos determinados, e é importante a gente entender que cada uma dessas celebrações tem um tempo marcado, ou seja, o dono da festa marca o tempo. Ele marca como se fosse o início e o fim, a duração? Ele marca a data, quando ela começa, como ela é feita e quando ela termina. Ou seja, não sou eu. As festas de Yahvé não são para ser comemoradas porque eu gosto, porque eu acho bonito. Eu vou celebrar Páscoa, então, esse mês. Você pode celebrar o que você quiser, mas você não entrou no projeto de Deus. Por quê? Porque elas têm um tempo marcado, elas têm um tempo determinado, elas têm um tempo estabelecido e todas elas têm uma porta de oportunidade, onde você perguntou, e o processo profético? Porque as festas estabelecem um kairos. E o que é o kairos? É o tempo da oportunidade. É quando o eterno se encontra com o nosso tempo cronológico e abre-se um portal. Então, durante esse período, você tem um portal de bênçãos. Por exemplo, vou colocar, a festa de tabernáculos é a festa da colheita e das chuvas. Zacarias 14:7 mostra isso. E todas as vezes que o povo de Deus celebra a festa, os céus se abrem. Então, hoje de madrugada, lá em Israel, já começou a chover. É inusitado você estar ali e num lugar seco, saindo de um verão seco, quente, e de repente entrando no outono, celebrando uma festa que traz uma promessa, e imediatamente o céu enegrece, a chuva cai, e ela cai pontualmente, tipo assim, Deus dizendo, eu me agradei, mas as chuvas não começam ali, ela cai, e 2 meses depois elas vão começar. Então Deus está dizendo, vai ter chuva esse ano. O inverno de vocês vai ser chuvoso, eu vou trazer chuva,
eu vou trazer, vocês podem preparar a semente para plantar, porque as minhas águas virão. Olha que coisa tremenda. Se fisicamente Deus ele atesta isso, imagine espiritualmente o que isso significa nas nossas vidas. Então, estas festas, elas tocam o coração de Deus, não porque Deus precisa delas, mas porque nós precisamos entender cada uma delas. Então, são tempos marcados por Deus, tempos determinados por Deus, tempos estabelecidos por Deus. Para que o ouvinte possa entender, é mais ou menos assim. O meu aniversário eu quero comemorar, dia 23 de setembro. E eu quero convidar o máximo de amigos. E eu vou liberar convites. E no convite tem a hora que a festa vai começar, a hora que ela vai terminar, o dia que a festa vai acontecer e como você vai vir para essa festa. Então, quem é o anfitrião da festa? Sou eu. Quem são os convidados? Vocês. Quem define como vai ser a festa não são os convidados, é o anfitrião. Então, o anfitrião marca, o anfitrião determina, o anfitrião estabelece e abre uma oportunidade. E aqueles que são convidados vão se adequar àquele convite. Quem não quer participar, não participa. Mas para participar, tem que saber como vai participar. Então, é mais ou menos isso. E é o que muita gente não percebe. Quando você reduz um evento tão glorioso, que ele primeiramente acontece no céu e não aqui na terra, a uma festa dos judeus, você está estereotipando algo para diminuir, você está trazendo um termo de forma pejorativa, principalmente em dias como hoje, que o antissemitismo ele tem crescido, inclusive, dentro do cristianismo, infelizmente. Mas, ao fazer essa menção, muitos reduzem aquilo que Deus declara na sua palavra a um evento qualquer de um povo, ou seja, você está judaizando, mas ninguém tem preocupação de paganizar, mas judaizar é preocupante. Ok, em nenhum momento a Bíblia diz que elas são festa dos judeus. É claro que Deus revela a nação de Israel, ele revela as festas, ele revela a redenção, ele revela a lei, ele revela os profetas, ele revela o Messias. Para quem? Para a nação de Israel. Porque qual era o objetivo da nação de Israel? Davi entendeu isso muito claro, quando no Salmo ele diz para que as nações, para declarar para as nações quem é Deus, para trazer para as nações esse sacerdócio, essa direção, para que eles possam conhecer o Deus invisível, o Deus único, Criador de todas as coisas. Então, o objetivo da nação de Israel, que ela não entendeu, é que ela seria uma nação sacerdotal, não para si, mas para todas as nações da terra. Então, Israel não entendeu esse projeto sacerdotal. Israel é uma nação sacerdotal. Sim. Israel é uma nação sacerdotal. É como se fosse o sacerdote. Por quê? Porque Deus se revela para esse povo. Imagine que no Sinai, Deus se revela para um povo. Deus toma esse povo como para si. Deus instrui esse povo a construir o tabernáculo no deserto. E o tabernáculo no deserto, ele é a glória de Deus habitando no meio do povo. A nuvem do Senhor está sobre o tabernáculo e a coluna de fogo, ou seja, Deus está no meio desse povo, Deus fala com esse povo, Deus se revela a esse povo, Deus mostra para esse povo a miséria da humanidade e mostra a santidade dele. Então, qual é o objetivo? Que aquele povo aprendesse a andar diferente. Até aquele momento, os patriarcas andavam dentro de um nível de revelação que afetava suas famílias, mas não conseguia afetar nações. Agora Deus está tirando uma nação para que essa nação possa mostrar para as nações que existe um Deus criador, que existe um Deus redentor, que existe um Deus invisível, mas real, que não é um Deus construído por mãos humanas, que não é um Deus
a imagem do sol ou da lua, mas é o Criador de todas essas coisas, e esse é o objetivo. Deus desposa essa nação para ele, então Deus casa com essa nação. E qual é a aliança de casamento que Deus dá para esse povo? A Torá, a lei. Ou seja, Deus entrega a lei e agora aquela lei que ela é agora entregue ao povo e legitimada através de sacrifícios, de sangue derramados, de bodes, e o povo agora aceita essas condições e começam a aprender. Então, eles no deserto estão aprendendo a viver de forma diferente, passando por uma renovação de mente. Por isso que uma geração toda precisou morrer para uma outra geração nascer aprendendo. Por quê? Porque aquela geração antiga tinha dificuldade de entender o que Deus estava mostrando. Então, por isso que Deus não introduziu eles na Terra Prometida logo que eles chegaram lá. Ah, tá falando de Êxodo. Isso, tá. Exatamente, porque tudo está acontecendo lá em Êxodo. Esse povo não entra, volta para o deserto e passa 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, eles aprendem a montar o tabernáculo, desmontar o ministério levítico, sacerdotal e sumo sacerdotal, os sacrifícios que apontam para a expiação em Yom Kippur e celebração de todas as festas que apontam para a redenção. Então, Deus está revelando tudo isso para quem? Para a nação de Israel. Moisés, quando ele está saindo do Egito em Êxodo, o Senhor ele dá para ele as instruções da Páscoa. No capítulo 3 do livro de Êxodo, no versículo 14, Moisés diz: Senhor, quando me perguntarem quem é você, o que eu vou dizer? E ele disse: eu sou. Diga que o eu sou lhe enviou. Eu sou o que sou. Então, essa palavra é Iavé, eu sou. Deus se apresenta, Deus revela o nome dele. E é interessante porque quando o nome de Deus é revelado para o povo, a escravidão cai, o Egito cai, o povo é liberto e começa um novo tempo. Olha que poderoso a revelação do nome de Deus. Como é importante nós entendermos o Deus que nós servimos. Como é importante nós compreendermos a revelação da nossa redenção. Porque se a gente não compreende, nós não amadurecemos. E Paulo, apóstolo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz que o herdeiro, apesar de ser herdeiro de tudo quando ele é infantil, criança, ele não se difere de um escravo. Ou seja, um crente, nascido de novo, salvo, mas não amadureceu, ele precisa de quê? Ele precisa de tutores, ele precisa de regras, ele precisa de muitas coisas para andar. Então, todas essas regras, elas são necessárias para gente infantil. Gente infantil precisa das regras do judaísmo, gente infantil precisa das regras dos usos e costumes, gente infantil precisa desses pode e não pode. Entendeu? Gente infantilizado precisa disso. Então, muitos crentes querem andar assim. Por quê? Porque é mais fácil alguém dizer o que pode, e por isso que a gente tem essa pecha quando alguém diz: você é crente? O que pode na sua igreja? Não é essa pergunta que fala, o que não pode? Então, veja, essa ideia de pode e não pode é por quê? Porque criança precisa de tutor. Criança precisa de alguém dizendo isso pode, isso não pode. Por isso que os judeus, até chegar em Jesus, eles estavam ali seguindo todo um cerimonial que, em Cristo Jesus, ele passa a não ter mais sentido. Então, veja, Jesus ele não revogou a lei, mas as leis cerimoniais serviam para um povo que estava buscando o Messias. No momento que o Messias chega e a graça nos alcança, ou seja, a minha lei não precisa mais me conduzir, porque o Espírito de vida agora vai me conduzir. Então, veja, eu não preciso ficar agora estabelecendo o que eu como, o que eu não como, o que visto, o que não visto, o dia de lua nova, o dia de lua cheia. Eu não preciso ficar usando esse cerimonialismo como regras para eu viver. É claro que até hoje tem muitos judeus vivendo no cerimonialismo porque não encontraram Yeshua. Então, eles vivem nesse cerimonialismo. Para eles, o Shabat é um dia. Para o Senhor, o Shabat é uma pessoa.
Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Veja, é tão emblemático isso que no meio das festas nós temos Shabat, que não é no sábado. O primeiro dia da festa é Shabat. Não sei se você sabia disso. Não, o primeiro dia das 7? De uma festa é um Shabat. É um Shabat. É um Shabat. Porque a ideia do Shabat não é um dia. A ideia do Shabat é uma parada. A ideia do Shabat é esse momento. É claro que a cada 7 dias Israel para, celebra, vai para o Senhor e celebra o Shabat. É uma bênção, mas isso não pode se tornar uma regra. Por isso que Paulo adverte os Gálatas, dizendo, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, uma vez que vocês começaram no Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Por quê? Porque a lei funciona na carne, a graça no Espírito. É fé, é por meio da fé. Ela não, a graça, ela não abandona, ela não abre mão, mas ela sai do cerimonialismo e passa a andar por revelação. É isso que Deus quer conosco. Quando eu vejo cristãos retrocedendo para a lei, eu percebo que não estão entendendo. Não estão entendendo. Ou estão precisando. E se está precisando, é porque não são maduros. Vocês estão entendendo? Se está precisando da lei, por exemplo, tem igrejas que os usos e costumes estão lá como um aio, como uma ama para conduzir aquele povo. Então, esses usos e costumes que fazem parte de uma experiência, alguns transformaram em doutrinas. Não pode cortar o cabelo, não pode colocar batom, não pode colocar joia, não pode fazer barba, não pode deixar barba, não pode usar calça, não pode isso, não pode aquilo. Como outros dizem, não, tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, não pode comer isso. Eu ia te perguntar da carne de porco. Você está entendendo? Então, veja, quando eu retrocedo para isso, se eu quiser fazer disso uma experiência, amém, não pode ser doutrina, porque não tem respaldo bíblico. Paulo chega a chamar os Gálatas de insensatos, fascinados, que começaram no espírito e estão retrocedendo para a carne. Então, a gente precisa ampliar essa revelação, porque senão a cada momento vai virar uma chancela de judaizantes, de vocês estão fazendo as coisas dos judeus, e muitos cristãos dão a entender isso. Você sabe, apóstolo, que eu já ouvi isso de um judeu. Eu faço a matzá, as ervas amargas, o cordeiro eu vou falar que eu não faço, mas eu preciso começar a ver essa história do cordeiro. E imagina, eu fui 10 anos vegetariana, né? Para eu cozinhar o cordeiro, ainda eu tenho uma certa dificuldade. Eu não sou mais vegetariana, mas eu tenho uma certa dificuldade. E eu ouvi isso de um judeu. Mas a matzá é nossa. O que você está fazendo a matzá? Eu falo, olha, a matzá está na Bíblia. Da mesma forma que um judeu evoca como tudo para ele e não tem esse direito, por quê? Porque a palavra ela se abre para fazer dos dois uma só carne, um novo homem, dos judeus e dos gentios. Efésios capítulo 2, Paulo diz que dos dois ele fez um, reconciliando gentios e judeus no corpo de Cristo. Agora, qual é o simbolismo da matzá? A matzá representa Cristo. Ou seja, ela representa exatamente esse pão vivo que desceu do céu. Quando eu ceio, eu não ceio com pão fermentado, porque o pão da ceia é Cristo. O pão de Pentecostes é o pão fermentado, porque o pão da mesa de Pentecostes é a igreja do novo homem, da nova humanidade, judeus e gentios, que estão aceitos, que apesar de serem fermentados, estão na mesa do Senhor e podem ser movidos, e Deus aceita. Por quê? Porque nós ainda trazemos fermento no nosso corpo. Aonde tem fermento é pecado. Então nós trazemos ainda pecado. Então Deus nos aceita. Em Pentecostes, os pães são fermentados porque ele representa a igreja. Em Pêssah, o pão não tem fermento. Na ceia, o pão não tem fermento porque ele representa o corpo de Cristo Jesus. Tô entendendo, apóstolo. Agora tô linkando tudo. Por quê? Você falou assim, que existem regras, não regras, né? Mas assim, o anfitrião da festa determina como que será. Então, tem a festa que tem o pão sem fermento, que é matzá,
E tem a festa que tem o pão fermentado. Então, a gente precisa entender todo esse processo. Por quê? Porque o Senhor, ele está revelando a redenção. E se nós pudéssemos resumir tudo, Deus, ele está revelando a sua economia, ou seja, o economos de Deus na terra. A economia de Deus, ele está aqui se revelando como ele vai fazer a redenção no corpo do seu filho, introduzindo a igreja e lá na frente juntando o povo de Israel. Ou seja, é esse ponto todo Deus está revelando nessas 7 festas. Então, veja, tempo marcado, quem determina é Deus. Tempo determinado, ele determina o horário que começa, como começa, aonde começa. Ele estabelece como vai ser. Eu não faço da minha cabeça como vai ser. É a mesma coisa de eu querer tomar ceia, dizendo, não importa, eu posso tomar um suco de uvas, ou eu posso tomar água de coco, eu posso comer o... Não. Você pode fazer o que você quiser, mas não pode chamar isso de ceia, porque ceia tem determinação. A mesa não é sua, a mesa não é minha, a mesa é de Cristo. Eu sou um convidado. A mesa é do rei. Nós somos apenas Mefibosetes que fomos inseridos e aceitos como filhos. Então, nós não podemos ficar mudando as coisas. E, quando eu obedeço todos esses princípios, eu entro numa coisa chamada Kairos. É o tempo determinado por Deus e oportuno. É Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para cada propósito de Deus. Então, por exemplo, nós estamos num tempo oportuno porque uma janela se abriu na segunda-feira e fecha na terça. É nesse tempo que eu tenho uma oportunidade de experimentar as bênçãos que estão liberadas nessa festa que nós estamos celebrando, nesse encontro que nós estamos celebrando, chamado Sukkot, ou tabernáculos, ou cabanas, porque Deus assim determinou como deveria ser feito. E cada uma dessas solenidades, o Senhor determina como elas vão ser feitas, quando elas vão ser feitas. Outra coisa muito importante é que, Betânia, as festas, elas não têm datas fixas. Ou seja, tem um movimento muito grande hoje, dentro do catolicismo romano, que todos os cristãos celebrem a Páscoa numa data só. Ou seja, numa data só. Mas a data da Páscoa do Senhor, ela não é determinada pelo cronograma humano. Ela começa olhando para o céu. Eu preciso olhar para o céu, porque para começar a Páscoa tem que ter lua nova no céu e cevada madura no campo. Entendeu? Entendi. Então, eu não posso determinar o dia da festa olhando para o meu relógio, olhando para o meu cronograma. Tem que ter testemunho no céu e sinal na terra. Tem que ter cevada madura no campo e lua nova no céu. Por isso que a festa, muitas vezes, ela dá uma mudada. Por quê? Porque se a cevada não amadureceu, a Páscoa vai ser um mês depois. E muita gente, não percebendo isso, se antecipa ou se atrasa. Então, o primeiro ponto é que o calendário de Deus, eu só vou saber as outras festas se eu souber a primeira. Entendi, porque tem um tempo que segue da primeira. Exatamente. E a primeira é a Pessah, que é a Páscoa. A primeira é Pessa. Aí nós temos Pessa, e essa palavra Pessa é diferente de Ist, porque Ist vem de Ostera, que é uma deusa pagã. Que é a Páscoa que eles comemoram, né? Quando os ingleses eles falam Happy Easter para você, eles não estão lhe desejando feliz Pessa. Pessa é outra coisa. Mas se eles falarem Happy Passover,
Então, eles estão falando exatamente porque Páscoa é saltar sobre. Ist vem de Ostera, vem dessa deusa pagã, que foi o que substituíram quando tiraram a Páscoa judaico-cristã, a Páscoa bíblica, e começaram a celebrar a Páscoa do coelho, a Páscoa do ovo, essa Páscoa que foi deturpando tudo, e a Páscoa do Senhor, ela fala de sacrifício. Então, Deus estava mostrando exatamente isso. Então, em Êxodo capítulo 12, quando lá no Egito Deus falou com Moisés, ele disse, Deus falou com Moisés no primeiro dia, então Deus falou, esse vai ser o primeiro dia do primeiro ano, e você, no dia 10 desse mês, vocês vão separar um cordeiro, levar para dentro de casa, passar 4 dias com o cordeiro dentro de casa, e nesses 4 dias o cordeiro vai viver como um membro da família. No 14º dia, ao pôr do sol, vocês vão sacrificar o cordeiro e vão comer a carne do cordeiro assada, não quebra os ossos dele, e pinta os umbrais das portas de suas casas com o sangue do cordeiro, e celebrem a Páscoa vestidos, calçados, prontos, preparem massas de pão sem fermento para a caminhada, ou seja, depois de Páscoa é pão sem fermento, porque nesta noite o Senhor passará pelo Egito, e a casa que tiver a celebração, a marca, o anjo vai saltar sobre, Passover, Pessa, saltar sobre, ou seja, o anjo não quer saber quem é judeu e quem não é judeu. O anjo só quer saber quem tem marca do sangue e quem não tem marca. Essa é a coisa que muitos crentes não entendem. A aliança não se dá pelo DNA, mas pela prática que nós fazemos. Isso é muito importante. Tem crentes que estão perdendo a bênção. Por quê? Porque apesar de terem o direito, não têm aliança. Por quê? Porque estão fazendo as coisas de qualquer jeito. Com certeza, judeus que não celebraram Páscoa naquele dia tiveram seus primogênitos mortos e sofreram como Zé. Por quê? Porque a promessa não era para os judeus. A promessa era para quem tivesse a marca. Tanto é que uma quantidade grande de não-judeus, de não-israelenses, saiu na Páscoa com o povo de Israel. Por quê? Porque olhando o que Deus estava fazendo, eles seguiram as prescrições e celebraram a Páscoa junto. Aí eu vou com esse povo aí que tem bênção, eu não vou ficar aqui no Egito, não. Com eles. Até porque esse povo, quando sai, é apenas um amontoado de gente. Só depois que a lei é entregue, o tabernáculo é erguido, que Deus faz deles a nação sacerdotal de Israel. É ali que Deus determina as 12 tribos, como elas vão entrar na terra, os levitas. É ali que Deus determina o culto, todas as coisas. E agora vocês são a nação sacerdotal. Então, no primeiro momento, você tem uma nação sacerdotal de filhos de Abraão e não filhos de Abraão. Olha que coisa tremenda. A redenção já acontecendo lá na saída do Egito. Sim. A inclusão, a adoção, um povo pela fé se tornando filhos. A cabeça das 12 tribos são dos filhos de Jacó. Isso. Mas na nação de Israel, quando ela está sendo formada no deserto, tem gente da linhagem de Abraão e tem gente que não é da linhagem de Abraão, porque saíram juntos. Uhum. A Bíblia chama de populacho. Tá. Populacho. O que era o populacho? Era aquele povo que, pela fé, saiu junto. E era o povo que mais reclamava. Era o povo que mais murmurava. Eram os populachos, entendeu? E então tem esse povo que sai junto. O que isso mostra? Desde cedo que o propósito de Deus, ao levantar uma nação, era abençoar as nações. Sempre o propósito de Deus foi incluir e não excluir. Deus nunca teve o propósito de usar Israel para excluir o resto da humanidade. Deus sempre quis usar Israel para alcançar toda a humanidade. Israel é que não entendeu. Diferente. Israel não entendeu. E porque Israel não entendeu, Cristo veio para o que era os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é tão forte que quando a igreja nasce,
A igreja nasce debaixo de um decreto do Senhor, Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão testemunhar de mim em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, Deus já apontou o destino da igreja. Uhum. Posso abrir um parênteses? Lá em Gênesis, logo depois do dilúvio, capítulo 8, capítulo 9, o que Deus disse para Noé e a sua geração? Encham a terra, povoem a terra. O que a descendência de Noé fez? Construiu uma torre ali num local ali perto do Iraque, que depois se tornou Babilônia, e ali em Babel eles construíram uma torre para ficar ali, para estabelecer o nome deles. E aí o Senhor veio e provocou confusão de línguas. E ao provocar confusão de línguas, cada um na sua língua foi se juntando e espalhando. Ou seja, Babel é o desejo do homem de não cumprir o propósito e, ao mesmo tempo, o propósito de Deus se estabelecendo apesar do desejo do homem. Ou seja, o propósito de Deus é encher a terra. Então, nesse entendimento, não foi línguas estranhas, foram línguas realmente Sim, inglês, português. Lá, em nenhum momento diz que era línguas estranhas em Babel. Tá. Em Babel, eles foram confundidos, porque antes o povo tinha uma só língua. Agora o Senhor espalha eles em várias línguas. Então, cada um se juntou, espalhou, e as nações foram sendo criadas a partir dali. Em Pentecostes, o Senhor faz o oposto. O que o Senhor faz? Traz judeus de todas as nações, de todos os lugares da terra, e lá em Pentecostes, Deus estabelece uma linguagem que todo mundo entende na sua própria língua materna. Então, as línguas de Pentecostes, elas eram línguas celestiais e línguas humanas, porque cada um deles ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna, no seu próprio dialeto. Ou seja, se em Babel houve confusão, em Pentecostes houve unidade, resgate. Agora todo mundo está ouvindo do Evangelho na sua própria língua e levando essa mensagem do Evangelho para casa, porque ouviram na sua própria língua. E o pão com fermento. Aí é o pão com fermento, porque é a igreja nascendo. Entendeu? É a igreja nascendo. Judeus e gentios aceitos na mesa, movidos, os dois pães fermentados, movidos e Deus aceitando para uma grande colheita. Gente, que demais. Entendeu? Isso. Então, é isso que a gente precisa entender, Betânia. O que Deus está estabelecendo aqui, o que Ele está mostrando, é de uma riqueza, é de algo assim muito, muito poderoso. Quando o Senhor ele declara aqui em Levítico 23, as solenidades de Yahvé que convocareis serão santas convocações, são minhas solenidades. Deus está falando, são minhas. Ele não terceirizou para ninguém. São minhas. E essas são as solenidades de Yahvé, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Tem um tempo determinado para isso. Entendeu? Há um tempo determinado por Deus. Então, veja, o Senhor ele está agora estabelecendo todos esses processos. E entre todas estas festas, Deus estabelece o Shabat como uma festa de convocação semanal para começar um novo ciclo. Tudo isso está apontando para onde? Está apontando para o milênio, está apontando para o descanso, está apontando para Cristo Jesus, está apontando para a celebração. Então, o povo de Israel agora, imagine que esse povo cresceu no Egito, vendo tudo quanto é coisas pagãs, tudo. Agora esse povo está sendo renovado em mente, esse povo está sendo ensinado, esse povo está sendo
doutrinado, corrigido, para que eles se tornem uma nação, um povo sacerdotal. Então, a gente tem uma dívida muito grande com eles, porque deles veio a lei, os profetas, o Messias. Então, esse povo pagou um preço para aguardar a vinda do Messias. Entendeu? Então, Paulo, em Romanos capítulo 11, diz que nós trazemos uma dívida de honra muito grande com eles. E paga até hoje, né, apóstolo? Como? E eles pagam até hoje, né? Por serem o povo escolhido. Sim, eles sofrem muitas perseguições. Isso. Muitas perseguições. No tempo da grande tribulação, eles vão fazer um acordo de paz por um tempo com o anticristo, eles vão confundi-lo, inclusive, com o Messias, e depois virá uma grande perseguição de todas as nações contra eles. E é nesse contexto que o Senhor Jesus desce, volta, e ele volta num tempo como o de Yom Kippur. Então, Yom Kippur é o tempo da expiação da nação de Israel, que o Senhor ele vai voltar para ali, nos montes de Sião, no Monte das Oliveiras, ele vai plantar seus pés, o monte vai fender, a nação de Israel vai fugir e ele vai destruir todo o exército do anticristo, da besta, do falso profeta, lançá-los no lago de fogo, prender Satanás por 1000 anos, e aquele povo vai reconhecer que o Messias que eles crucificaram é o Messias que está salvando eles. Eles vão chorar, e ali Zacarias diz que eles chorarão amargamente como quem chora pelo unigênito. Sobre a casa de Davi, sobre os montes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e súplicas, e olharão aquele a quem traspassaram e chorarão amargamente como quem chora pelo unigênito. E nesse dia eles serão redimidos e eles vão poder nascer de novo. Eles serão redimidos do Senhor. Olha que Aleluia, coisa linda. lindo. Lindo demais. Lindo. E é nesse contexto que o Senhor também os arrebata, os glorifica, os eterniza, para que eles agora sejam a igreja. Porque no milênio você não vai ter judeus e gentios, você vai ter a noiva vivendo com o noivo. Então, o arrebatamento já aconteceu, porque Já o arrebatamento os que da foram igreja já arrebatados foi. vão... Agora é a expiação do povo de Israel. Tá. Quando Jesus voltar, os anjos vão juntar esses judeus de todo lugar do mundo e trazer ali para Jerusalém, onde eles vão olhar para o Messias. Apóstolo, como que é? Eu sei que tem várias correntes acerca do arrebatamento, né? Mas qual que é o seu entendimento? O meu entendimento é que a igreja é muito grande. E se a segunda vinda do Senhor é uma colheita que ele está fazendo, então ele começa a colher o fruto que está maduro, vai colhendo os que foram amadurecendo, até fazer a colheita final. Não é no momento só que todos serão arrebatados? Dentro da visão bíblica e da interpretação bíblica que eu vejo, nós temos o rapto dos vencedores, que é a volta invisível, ou seja, antes da tribulação. Que eles simplesmente somem. É que vão ser raptados, vão ser tirados. Você tem a colheita da respiga, que é os vencedores que vão se tornar vencedores na perseguição da grande tribulação, ou seja, os mártires da grande tribulação serão essa segunda colheita. Você tem as duas testemunhas e você tem a grande maioria dos cristãos que vão se encontrar com Cristo nas nuvens quando ele estiver voltando, que é o arrebatamento. Ou seja, no arrebatamento você vai ter a ressurreição dos mortos, e aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor serão transformados e encontrarão com Cristo nos ares. Então, esse é o ponto. E então você não tem só uma colheita antes da tribulação, Entendi. Ou só no meio da tribulação, ou só depois da tribulação. Então, a gente poderia se aprofundar depois nesse assunto, mas ele é muito intenso e extenso. Acho que a gente pode marcar um podcast para falar do arrebatamento. Até porque as linhas e as correntes teológicas que existem,
ou são pré-tribulacionistas, ou são mid-tribulacionistas, ou pós-tribulacionistas. Ou são amilenistas, ou são pré-milenistas, ou pós. Então, a gente precisa mergulhar na palavra para que a gente possa mostrar que o pré-tribulacionista está certo, o mid também está certo e o pós também está certo. Onde eles estão errados? Porque eles só olham uma... Eles isolam. Exatamente. Põe todo mundo num pacote só. E a Bíblia não põe todo mundo num pacote só. Eu tenho mais 2 perguntas antes de a gente avançar para a segunda festa. Você falou assim, que a peça, existe uma bênção para quem está lá, para quem participa dessa festa, né? Desse momento. E quem não participa? E quem participa da East? Quem participa da Páscoa, do coelho, colocando patinha, os ovos de chocolate, comemorando essa parte, eles estão abrindo uma brecha no mundo espiritual ou não? Tá. Então, a questão toda aqui é que a gente precisa entender que nada disso interfere na salvação do homem. Então, a salvação é por meio da graça, por meio da fé, através da graça. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. A questão toda é que quando eu me sento numa mesa que não é do Senhor, eu vou ser participante dessa mesa. Então, Paulo ele fala de uma forma muito séria. Ele diz, não tem como eu participar da mesa de demônios e da mesa do Senhor. Ou eu participo de uma ou de outra. Ou seja, se você está sentando e participando da mesa de demônios, você está dando legalidade para eles atuarem na tua vida. E você está muito mais do que recebendo maldições, você está perdendo bênçãos. A bênção. Você está perdendo a experiência de sentar na mesa do Senhor num momento profético tremendo, oportuno, tá? Celebrando como memorial algo que já aconteceu. Então, quando eu celebro Páscoa, pães asmos e ressurreição, eu estou celebrando a Páscoa da saída do povo de Israel lá do Egito. Eu estou celebrando a Páscoa da vinda do Messias, da morte dele e do nascimento da igreja. Então, eu estou celebrando esse presente do céu na terra. Ou seja, memorial, eu estou dizendo, a minha redenção aconteceu. Ela já aconteceu. Então, hoje, quando a igreja celebra Páscoa, ela celebra olhando para trás. Entendeu? Por quê? Porque é uma festa que já se cumpriu. E qual é a bênção aberta específica, assim? Existe? Todas as festas têm a bênção da prosperidade, tem a bênção da cura, da restauração. Todas elas. Todas trazem uma não bênção. Tem uma, olha, a Páscoa abre não, tal... Todas elas trazem essa bênção para nós. Tá. Todas as vezes que você faz uma... Quando você olha para o livro dos profetas e também de crônicas, todas as vezes que houve uma restauração do templo, o novo ciclo começa com Páscoa. Quando Israel entrou na Terra Prometida, a Bíblia diz que eles foram circuncidados, celebraram a Páscoa. No outro dia da Páscoa, 2 coisas aconteceram, e essa é uma bênção muito forte. O maná cessou, comida de deserto, acabou. Comeram das novidades da terra, ou seja, do fruto que eles não haviam plantado, e Deus removeu o opróbrio, ou seja, as marcas do Egito foram arrancadas da vida deles. Então, a Páscoa ela traz essa bênção de transicionar aquilo que eu estou recebendo. Ou seja, na Páscoa, eu tenho uma oportunidade de transicionar o meu suprimento, porque tem muita gente que está sendo suprido com comida de deserto. E o que é isso? É aquela coisa que você nunca consegue plantar e colher, você tem que viver de misericórdia. A Páscoa traz isso. Outra coisa, a Páscoa, ela marca
o início de um novo tempo, e você come de coisas que você não plantou. As novidades da terra. Quem plantou aqueles frutos? Não foi Israel, não estava lá ainda. Está comendo de coisas que você não plantou. Olha que coisa tremenda que nos dá direito quando nós sentamos à mesa do Senhor para celebrar a Páscoa, para celebrar a Pêssah. Só que nós precisamos celebrar a Pêssah olhando para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Israel celebrava a Páscoa com o Cordeiro que cobre o pecado do homem. Então, o sangue de bodes, carneiros, ovelhas, novilhas, ele tem o poder de cobrir o pecado. Então, ele não tem o poder de tirar o pecado. O que tirou o pecado foi o sacrifício de Cristo. Exatamente porque... Ele tomou sobre si. E até na Bíblia fala, né? Que se alguém falar que não peca, está cometendo... Não, mas aqui eu não estou falando de pecados. Eu estou falando tá. do pecado. Tá. O que leva o homem à condenação não são os pecados, é o pecado. O pecado é a herança de Adão. O pecado é a herança de Adão. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado é o DNA de Adão no homem. Quando o homem ele recebe Cristo como Senhor e Salvador, ele tem uma transferência, ele sai do corpo do Adão e agora entra no corpo de Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre ele. O que vai acontecer ainda? Como nós estamos nessa carne, nós cometemos pecados. Pecados não levam o homem para o inferno. Pecados abrem legalidades para o homem perder, para que o homem seja roubado, destruído. Então, por isso que nós confessamos os nossos pecados. E Deus é fiel e justo, Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente confessa os pecados, a confissão dos pecados nos limpa, nos lava, nos purifica. Ali fecha a porta, fecha a brecha para o inimigo. Vai tirando, vai limpando. A confissão de pecados. Mas o pecado eu não confesso. O pecado eu sou livre dele quando eu confesso que Jesus é Senhor. E que Ele é o meu Salvador. E que Ele morreu e ressuscitou. Nossa, como fica porque claro. Ele mesmo tira o pecado da nossa vida. Como fica claro. Já tinha ouvido falar nisso, Juninho? Então, diferença do pecado, pecados... E olha como fica claro isso. Olha, aqui você não perde a salvação, mas tem a atuação do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Sensacional. Então, esse é o ponto. Agora, voltando às festas de Yahvé, esse ciclo ele começa exatamente num tempo de um mês chamado Aviv, que é o primeiro mês, ou Nissan. A palavra Aviv é o rebroto do milho. Nissan é o nome que os babilônicos deram para esse mês, e a palavra é interessante porque é o voo deles. Então, eles estão dizendo, um dia o Senhor botou eles nas asas e tirou eles do Egito. Ou seja, nesse dia. Então começa ali. Então, ali começa o primeiro. Tá. Então, quando nós olhamos a profecia das 70 semanas de Daniel, e as 70 semanas de Daniel, elas se cumpriram ipsilíteres nos tempos determinados. Então, lá em Daniel capítulo 7, ele retrata todo essa revelação. Foi por causa dessa revelação que o espírito da Grécia e da Pérsia resistiram ao anjo. Quando esse espírito da Grécia foi tirado, a revelação chegou. E aqui eu abro um parêntese. Qual é o maior problema para a revelação nos dias de hoje? A ação desse espírito da Grécia, o espírito do helenismo. Ele entrou na vida da igreja e ele resiste para que a revelação não venha. Quando esse espírito maligno é arrancado, a revelação chega. Muita gente não consegue ter a revelação. Por quê? Porque o espírito da Grécia está ali, o helenismo que entrou profundamente na igreja, através da teologia, através das filosofias, através de tantas coisas do secularismo, e hoje em dia, com todas essas influências, até mesmo desse movimento woke dentro da igreja, a igreja foi ficando
bloqueada da revelação. E é por isso que fica vivendo ali de dogmas em dogmas, como criança aprisionada. Então, precisa ter a revelação. As 70 semanas de Daniel, ela vai falando claramente, e tudo foi se estabelecendo desde quando o Senhor vai colocando 7 semanas, e ali ele vai estabelecendo até a vinda do Messias e a morte do Messias. Mas a última semana de Daniel, ela não aconteceu. Então, naquela Páscoa que Jesus morreu, completou exatamente a 69ª semana das 70 semanas. A última semana, qual que seria? O rei que há de vir vai ser destruído, o Senhor vai restaurar a paz, a ordem, então todas as coisas, ou seja, só que isso não aconteceu. Por quê? Porque houve uma pausa entre a 69ª semana e a 70ª semana, ficou uma pausa, que é o tempo em que Deus vai inserir um outro povo. Então, lá em Daniel 7, o anjo está dizendo, essas palavras são para o teu povo, para a cidade santa, para Jerusalém. Então, toda aquela profecia era para a nação de Israel. Só que na 69ª semana, Israel rejeitou o Messias. No domingo de Ramos, eles recebem ele como Baruch Haba Beshem Adonai, como rei, mas no dia de Pessa, eles crucificam ele. Não queremos ele. Nossa, isso lá de Daniel... Está tudo ali, entendeu? A base de toda a escatologia, essas são as 70 semanas de Daniel. A base escatológica de tudo que nós vamos ver, você precisa estudar o livro de Daniel inteiro, porque ali você vê a sucessão dos reinos, até o reino do anticristo, o reino do Messias, o próprio sonho do Nabucodonosor, a imagem, cabeça de ouro, pescoço de prata, tronco de bronze, e tudo aquilo ali, aquela imagem, são os reinos desse mundo que vão se sucedendo. E aí, de repente, ele vê uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão humana, e ela bateu em cima daquela imagem, destruiu tudo, e aquela pedra pequena começou a crescer, até que encheu toda a terra. Então, quem é essa pedra? Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra de tropeço para eles. Ou seja, o reino dele, quando vier, ele destrói todos os reinos dessa terra e expande no milênio um reino que não tem mais fim. Isaías diz, o seu reino não terá fim. A gente pode marcar uma para falar da 70? Sim, e o aumento do seu reino trará paz sobre a terra. Então, tudo isso está revelado ali. Por que eu estou falando? Porque naquele Pessa de 2000 anos atrás, estava juntando 2 tempos. O tempo da Páscoa, a festa de Yahvé, com a profecia de Daniel e com o que os judeus estavam celebrando. E eles estavam celebrando na esperança que o Messias viesse. Mas o Messias já estava no meio deles, sendo oferecido como sacrifício. No dia de Páscoa, Jesus foi oferecido como sacrifício. No dia de Pessa, ele entra agora como aquele sumo sacerdote que vai entrar no Santíssimo. Então, Jesus se oferece como sacrifício, como cordeiro, não mais para cobrir o pecado, mas para tirar o pecado do mundo. Quando Jesus está no Getsêmani, e o Getsêmani era o lugar em que o filho do sumo sacerdote, ele se preparava para entrar no Santíssimo, e lá no Getsêmani ele sacrificava, se sujava de sangue, então o sacrifício daquele dia de expiação não purificava, mas sujava. Jesus ele suou gotas de sangue no Getsêmani. Quem, dentro de toda a ética hebraica, o sangue é impuro. Uma mulher sangrando é considerada impura. Um homem coberto de sangue é considerado impuro. Então, Jesus, ele entra por sacrifício impuro. Por quê? Porque ele está coberto de sangue. Ele suou gotas de sangue. E agora ele vai para o Calvário. Ele tem sangue por todo canto, porque a coroa de espinho perfurou ele. Os açoites,
a lança perfura, ele olha para o pai e diz, Eli, Eli, lema sabachthani, por que me desamparaste? Ele está sozinho, por quê? Porque agora ele está carregando a imundícia de toda a humanidade sobre ele. Lembra que no dia de Yom Kippur, o sacerdote coloca a mão na cabeça do bode e ali ele transfere todo o pecado da comunidade para cima do bode. Um bode é morto e o outro é solto. Então, um bode é Azazel, que vai para o campo, e o outro vai como sacrifício. Esse primeiro bode é a primeira vinda de Cristo, ele foi sacrificado. O segundo bode é Azazel, é a segunda vinda. Agora ele vem para trazer a conclusão de todas as coisas, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, tudo está conectado com a nossa redenção. Voltando para Pêssah, ali ele se oferece. Exatamente no dia do sacrifício do cordeiro, ele foi sacrificado. No dia da preparação, ele estava sepultado. Na madrugada do primeiro dia, ele estava ressuscitado. E agora, ele vive. Então, ele é a nossa Páscoa. E ele cumpre as 3 festas no próprio corpo dele. Ele cumpre Pêssah, porque ele se sacrifica. Ele cumpre Abicurim, porque ele é o primeiro, ou seja, primícia. Ele é a primícia dentre os mortos. Ele é o primeiro homem que desce à morte e volta. Entendeu? Ele é a primeira. Então, ele está cumprindo ali mais uma festa. E ele, agora, um corpo santificado. E ele santifica a igreja na festa de pães asmos. Então, os pães sem fermentos. As 3 primeiras festas de primavera se cumprem no sacrifício, ressurreição e santificação da igreja. Dali, começa a contagem no primeiro dia, após a Páscoa, no primeiro dia, no dia de Abicurim, começa a contagem do Homer. O que é a contagem do Homer? São 49 dias mais um, até a festa de Shavuot. Então você percebe que agora tem toda uma instrução. A primeira festa se cumpre e é interessante porque Jesus celebrou a última Páscoa com os discípulos. O único evangelho que fala dessa celebração da Páscoa é João. João fala dessa celebração. Por isso que ele fala dessa celebração e na celebração da Páscoa havia 4 cálices que eles iam tomando, e o último cálice ninguém tomava, porque ele era o cálice do Messias. Então, quando eles terminavam a Haggadah de Pessah, o oficiante daquele dia, que sempre era o ancião, ele virava para a porta e dizia que venha o Messias. Todo mundo dizia que venha o Messias. Né? Que venha o Messias. Baruatá, eles estão lá dizendo exatamente, venha o Messias. E, naquele dia, Jesus pega esse cálice e ele não aponta para a porta. Ele diz, esse cálice é meu, eu sou o Messias. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Agora, nós vamos fazer uma nova celebração. Eu tiro vocês da mesa memorial e coloco vocês na mesa profética, que é a mesa que aponta para a minha volta. Agora, quando vocês celebrarem, vocês não vão celebrar dizendo que venha, porque eu já vim. Mas vocês vão celebrar dizendo que ele volte, porque ele ressuscitou. E na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. Pois vou preparar lugar, que quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vós outros. Então ele está dizendo, eu vou voltar. E a ceia é o memorial que transfere nós para uma nova mesa, na esperança de que o Messias ele vai voltar. Então, tudo isso aconteceu ali naqueles dias de Pêssah. E a ceia, ela é tão importante que o único discípulo que não participou da ceia foi Judas. Ele participou da Páscoa, mas não participou da ceia. Pedro participou da ceia. Pecou igual Judas, mas se arrependeu, porque não tem arrependimento fora da mesa.
uma coisa errônea. Muita gente diz, só pode sentar à mesa quem não tiver pecado. A mesa é exatamente o contrário. É para ajudar que haja arrependimento de pecados, para que a gente não perca a comunhão com o Senhor. A mesa não é para quem merece, é para quem precisa. E nós precisamos. Todos nós. Nós precisamos discernir. Quando Paulo diz que eu não posso tomar indignamente, ele está dizendo, eu preciso compreender como eu estou fazendo. Vocês aqui não estão fazendo direito. Vocês estão fazendo da mesa do Senhor a mesa de vocês. Vamos voltar para a mesa do Senhor. Porque na noite que Jesus foi traído, ele tomou o cálice tomou o pão dizendo, este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos. Por isso, o homem deve examinar-se a si mesmo e coma desse pão e beba deste cálice. Nenhum lugar está dizendo que eu devo julgar você, que você deve julgar você, que eu devo examinar você. Deus não deu esse direito nessa prerrogativa para ninguém, mas que eu examine a mim mesmo. Examinar não é julgar, examinar é olhar, é perceber. E se há algum caminho mau em mim, guia-me, Senhor, pelas veredas eternas. Então, ceia é um momento muito precioso na vida da igreja. 50 dias depois, a gente tem a segunda festa, o segundo encontro, Shavuot. Shavuot fala das primícias, não é mais a primícia, as primícias. E foi em Shavuot que a igreja é inaugurada com 3.000 almas. 3.000 almas. Shavuot tem algumas características muito importantes. Shavuot é tempo de casamento, porque foi em Shavuot, lá no Sinai, que Deus entregou a Torá como aliança de casamento para o seu povo. E no Shavuot de Jerusalém, Deus entregou o Espírito Santo como aliança para a igreja. O selo da aliança do casamento, o Espírito Santo de Deus. Então, Shavuot ele tem essa característica, porque ele começa a mostrar a colheita dos primeiros frutos. Então, em Shavuot, eu tenho direito de colher. Quando eu movo ali os feixes das primícias, quando eu movo todo aquilo que está nas minhas mãos diante do Senhor, eu tenho direito a uma grande colheita. Ou seja, celebrar Shavuot também é perceber que eu preciso da bênção de Deus para continuar colhendo no momento em que eu começo a minha colheita. Seja colheita na igreja, seja colheita física, seja o que for. Foi em Shavuot que Ruth e Noemi voltaram para Belém e se encontraram com Boaz. Por isso que o livro que é estudado em Israel no tempo de Shavuot ou de Pentecostes é o livro de Ruth. Porque o retorno de Ruth mostra exatamente a gentia e a judia se tornando uma em Boaz. Quando Boaz resgata Ruth, ele resgata Noemi. Quando nasce Obed é o resgatador, tanto para Ruth quanto para Noemi. Assim é a igreja do novo homem. Quando nós entramos no nosso Boaz, que é Jesus, judeus e gentios se tornam uma nova humanidade, com uma herança tremenda para viver aqui na Terra. Tem várias passagens bíblicas que retratam essa união, né? Sim. De judeus e gentios. Porque um outro tema muito interessante são as duas casas de Israel. A casa de Israel e a casa de Judá. Que o Senhor diz lá em Ezequiel que vai fazer deles uma só. Quando Deus fala para Jeremias juntar os dois, e Deus vai fazer deles um só povo de novo. Oséias fala da casa de Israel, das 10 tribos do norte, e o Senhor diz para Oséias, case com uma mulher chamada Gomer, e tem um filho. Quando nasce o primeiro filho, ele diz, dê o nome dele de Jezreel. Jezreel significa o Senhor espalha. Deus espalha. E aí, essa mulher, ela se prostitui de novo, e aí o Senhor fala para ele assim, aceita o filho dela, e dê o nome dessa filha de Lo-Ami, não amada,
porque assim eu também vou deixar de amar o meu povo. Logo depois ela tem um outro filho e ele chama ele de Lo-Ruhamá, não meu povo. Então, aqueles que eram meu povo não serão meu povo, aqueles que eram amados não serão amados, aqueles que são meus eu vou espalhar sobre a terra. E Deus espalhou eles. Logo depois o Senhor diz, mas em um tempo oportuno, aqueles que eu espalhei eu vou juntar. Aqueles que não eram meu povo se tornarão meu povo. Aqueles que não eram amados serão amados por mim. E aonde que se cumpre a casa de Israel voltando para estar com o Senhor? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha só. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse era o propósito de Deus para Israel. Israel não cumpriu, agora ele passa para a igreja. Vós, sim, que antes não eram sequer povo. Olha, não meu povo. Mas agora sois o povo de Deus, agora é meu povo. Que não tinhas recebido o amor, que não eram amados, contudo agora são amados. Lo-Ami, que não era amado, agora se tornou amado. Que estavam espalhados e eu trouxe de volta. Então, a igreja, ela se torna exatamente esse filho mais novo, Efraim, que está voltando para casa e se juntando com o filho mais velho, Judá, que ficou em casa. Judá não quer aceitar a volta do filho mais novo. E é por isso que os judeus não aceitam a igreja até os dias de hoje. Nossa, tudo... Está desenhado lá atrás. Entendeu? Nunca tinha pensado nisso, Tudo não sabia desenhado. dessa parte, apóstolo. Então, agora nós cumprimos o dia de Pentecostes. Termina todo o ciclo das festas de primavera. Uhum. E aí nós vamos ter um período de verão quente, seco, ou seja, desde Pentecostes até a vinda do Senhor, Deus chama de os últimos dias. Desde que Jesus voltou para os céus até hoje, são os últimos dias. Se lá atrás eram últimos dias, hoje deve estar os últimos minutos, os últimos segundos, mas nós estamos nos últimos dias. Por quê? Porque esses últimos dias serão interrompidos quando começar o outono. No primeiro dia do mês 7, no primeiro dia do mês 7, vocês vão tocar a trombeta. Vocês vão tocar a trombeta para inaugurar o quê? O início das festas de outono. No mês 6º, que é o mês de Elul, esse mês inteiro é tocado trombetas para alertar. O que são as trombetas aqui? Se preparem, porque nós estamos chegando no tempo de celebração de outono, que são os tempos mais importantes para Israel, para o povo de Deus. E para nós é o tempo mais importante, porque é a volta de Cristo. É como se os atalaias estivessem dizendo, se preparem, se preparem. Por quê? Porque quando chegar no dia 1º de Tisrei, que é o 7º mês, durante 2 dias será celebrado Yom Teruah, ou o Dia das Trombetas, ou Rosh Hashanah, que é esse chamado, muita gente chama de o Ano Novo, mas, na verdade, é o que inaugura os 10 dias terríveis. Agora, olha que interessante. Essa festa é chamada da festa em que o dia e a hora ninguém sabe, porque é a única festa que é celebrada em 2 dias. E ela só pode ser determinada quando o sacerdote consegue perceber que a lua novamente está alinhada com a terra. Ou seja, a lua nova está alinhada com a terra. Então, aquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Olha só, a volta de Cristo. Aquele dia, quando Jesus fala essas coisas, os judeus estavam entendendo, a gente que não entende. Porque ele vem num tempo como esse, de Yom Teruah. Naquele dia, naquela hora, ninguém sabe. E aí, essa festa, durante todo o dia da festa, as trombetas vão ser tocadas.
3 toques de trombeta são tocados 33 vezes. 33 vezes. E quando chegar no abrir e piscar de olhos, o que é abrir e piscar de olhos? Abrir e piscar de olhos é na viração do dia. No abrir e piscar de olhos, a última trombeta é tocada. Quando a última trombeta é tocada, inaugurou o tempo dos 10 dias terríveis que nós vamos nos quebrantar para preparar para Yom Kippur. Olha só, essa festa está falando. E aí Paulo fala disso ao soar da última trombeta, no abrir e piscar de olhos, dada a voz de arcanjo, será tocado o toque mais longo e o Senhor virá nas nuvens. Jesus, ele fala, aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, só o Pai que sabe. Por quê? Porque ele virá no dia que nem sabe o dia e nem a hora. A festa pode ser no primeiro dia ou pode ser no segundo dia. Pode ser no final do primeiro dia ou no final do segundo dia. Aquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Olha mais ou menos, olha o que está falando aí. Se nós não entendermos isso, a gente não consegue entender o que Paulo está falando para a igreja no Novo Testamento. Porque Paulo está falando para uma igreja judaica, uma igreja judaica cristã, onde eles entendem o que ele está falando. Quando ele fala de matzá, quando ele fala de pães asmos, quando ele fala de santificação, quando ele fala do batismo, lá na passagem do Mar Vermelho, o povo entende. Mas muitos de nós não conseguem entender e nem buscam entender isso. E aí nós começamos essas festas. As festas de outono, elas começam marcando o arrebatamento, o rapto dos vencedores. Começa o tempo da grande tribulação, o dia de angústia, o dia de dores, por isso que esses 10 dias, chamados de 10 dias de angústias e muita dor, até Yom Kippur. Em Yom Kippur, que marca a segunda vinda de Cristo, nós temos o dia da expiação. E essa expiação para quem que é? Para o povo judeu, para o povo de Israel, o remanescente de Israel que será salvo, quando Cristo, na sua segunda vinda, vem para expiar o seu povo lá em Jerusalém, se mostrando para ele, se revelando para eles, e eles chorando e reconhecendo que ele é o Messias, que eles um dia mataram, mas agora eles estão recebendo eles. Então, o remanescente de Israel será salvo nesse momento. Isso é depois da festa das luzes, é isso? Não, depois da festa das trombetas. Tá. Depois E a das luzes que... Depois a gente fala. Tá. Ela não faz parte dessas 7. Ah, entendi. Não tem... Essas são as festas de Yahvé. Tá. Agora nós estamos na festa de Yom Teruah, ou festa das trombetas. Aí chegamos em Yom Kippur, ou expiação, ou festa do perdão, ou dia do perdão. 5 dias depois da expiação, o que nós temos? Tabernáculos. Que é o que nós estamos. Que nós estamos agora. Uma festa que dura 7 dias, mais 1. Ou seja, 8 dias. Por quê? Porque essa festa é a festa do milênio. É Deus conosco. É o tabernáculo de Deus com os homens. É o que diz Apocalipse, eis o tabernáculo de Deus com os homens. A Nova Jerusalém na sua parousia, Jesus estabelecendo agora no milênio a restauração de todas as coisas. Qual é a bênção que nós temos nesse tempo agora? Nesse tempo agora nós temos algumas coisas muito importantes. Nós temos a oportunidade de experimentar a paz que a gente nunca experimentou, de colocar em ordem o que estava quebrado, ou seja, restauração e prosperidade. Tudo acontece exatamente nesse tempo, porque o Messias, ele vai fazer exatamente isso no milênio. O seu governo não terá fim, o aumento do seu governo terá paz na terra, ele vai restaurar todas as coisas, e depois que ele restaurar todas as coisas, ele vai devolver o reino para o Pai. Lá em Atos 3, o apóstolo Pedro diz que esse é o refrigério da presença pela presença. Então, nós temos esse refrigério, depois da restauração de todas as coisas, nós experimentamos o refrigério da presença dele nas nossas vidas. E assim, a gente termina esse ciclo, tudo apontando para Cristo, a nossa redenção, e aí a festa do 8º dia, também chamada de Simchat Torá, é a festa da eternidade, novo céu e nova terra, quando o Senhor vai estabelecer
agora uma nova terra, um novo céu, a nova Jerusalém descendo ataviada como noiva para o seu noivo, para recomeçar todas as coisas na eternidade. E assim a gente termina o ciclo das 7 festas. Então, a sétima é recomeço. A oitava. A oitava. A oitava. Tá. A oitava festa. E, apóstolo, para quem está em casa, eu tenho o privilégio de estar ouvindo, de estar na igreja, de participar, né, ouvir suas lives, mas tem muita gente que está ouvindo isso que não sabe. Inclusive, eu vou deixar o Instagram do apóstolo aqui. Ele faz live todos os dias, 12h20, né? 12h26. Meio de 10, no máximo 10. 12h15. Tá. Então, eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir. Ele passa bastante conteúdo lá. Mas, para quem está aqui, o que essa pessoa tem que fazer para poder participar dessa festa? Para tomar posse dessa bênção? Nesse momento que a gente está agora. Nesse momento profético. Então, veja, nesse tempo que nós estamos agora no ciclo de tabernáculos, o que você precisa é ou procurar um lugar onde esse entendimento ele está acontecendo, participe da bênção de entrar numa sucar. O que é uma sucar? É uma cabana que representa nossa vida, que representa Jesus conosco, que representa a glória de Deus. E ali você começa a colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero subir esses degraus. Inclusive, nós estamos fazendo um devocional diário sobre os 8 degraus de Ezequiel 43, que fala dos degraus do templo, lá do milênio, não do terceiro templo que Israel vai construir. O primeiro degrau, ele fala exatamente de você reconhecer quem você é. É olhar para as suas sujeiras. Ou seja, não tem como eu subir com sujeira. O segundo é deixar que o Senhor me lave com a palavra dele. O terceiro, renovação de mente. E aí nós estamos amanhã no 4º degrau. Todos os dias eu estou falando desses degraus. Foi lindo hoje da renovação de mente. Exatamente, porque se eu não renovo mente, eu não adorno açúcar. Eu não adorno minha vida. Então, veja, não é só você participar, é você entender, é você fazer aquilo que o Senhor ele espera que você faça em tempos como esse. Se preparar para viver um novo ano, para viver um novo tempo. Aqui está finalizando um ciclo para começar um novo ciclo. Como que você vai começar um novo ciclo na sua vida? Então, a primeira coisa é essa. Se você tem dificuldade, procura informações em sites, em livros que falem mais sobre esse assunto para você poder ter esse entendimento. E terceiro, saia desses comentários vazios. Essa é festa judaizante, festa isso. Olha direitinho a Bíblia para que você não aceite qualquer tipo de marca, de declaração, como se fosse verdade. Seja bereano, vá para a Bíblia. Se é judaica, me mostra onde é. Onde que estão? Então, a gente precisa entender isso. E para finalizar, Betânia, para finalizar, existem 2 festas dos judeus que têm cunhos redentivos muito lindos, que é a festa de Purim e a festa das luzes, ou Hanukkah. A festa de Hanukkah ela acontece exatamente agora no final do ano, também chamada de festa da dedicação. Jesus participou dessa festa. Então, se o meu Jesus foi, eu quero ir. Que é o que a gente faz lá na igreja, é isso? Exatamente. Porque essa festa, ela fala exatamente de rededicar o templo para o Senhor, limpar de toda a influência helênica. Olha que interessante, de toda a influência dos gregos, de toda a influência pagã. E é nesse contexto de rededicação que o milagre acontece. Ela é também chamada de festa do milagre. Então, fazer guerra espiritual para limpar sua vida de toda a influência do secularismo,
do humanismo, do helenismo e se deixar ser impregnado pela verdade bíblica, pela verdade que liberta, que é o próprio Senhor Jesus. E isto atrai o milagre do Senhor. É a luz brilhando no meio das trevas. Então, essa festa, ela acontece exatamente por quê? Porque Antíoco Epifânio IV, que é uma figura do próprio anticristo, que é revelado lá em Daniel, você vê isso de forma muito clara, como nos dias de Antíoco Epifânio IV é que vai ser os dias do anticristo aqui na Terra. Então, é muito forte, porque o que o Antíoco fez no templo, o anticristo vai fazer em Jerusalém no terceiro templo. Então, Hanukkah é uma festa extremamente escatológica e nos prepara para esses dias difíceis que a gente está vivendo. E, por último, nós temos ali, mais ou menos pelo mês de março, a festa de Purim. Ela pode ser em março ou ela pode ser em fevereiro, de acordo com o calendário bíblico, que ele muda, porque ele é lunar. Mas essa festa, ela fala de redenção, ela fala de restauração, porque ela mostra ali a figura de Esté, a menina que se torna rainha, uma judia com o nome de gentílica, ou seja, a figura da igreja, que entra na presença do rei para para libertar o seu povo de todos os decretos de Ramã. É daí que vem Ramã, Hamas, ou seja, uma malequita que sempre quis destruir o povo do Senhor. Então, essa palavra Hamas é violência. Ramã está lá atrás já. Então é daí que vem. Nós não estamos falando de palestinos, nós estamos falando de um grupo terrorista, violento, que sempre quis destruir o povo de Israel. Ramã fez a mesma coisa, comprou o direito de destruir todo o povo de Deus. Esté entra na brecha e muda todas as coisas, pegando um decreto maior, viabilizando o seu povo. Mordecai, a figura profética, e o profeta é aquele que ele não entra no templo, ele não entra no palácio, mas ele sabe tudo o que está acontecendo lá dentro e lá fora. Então, essa é a figura do profeta, porque a figura do profeta é instigar a menina para que ela entre na presença do rei. Ele que é o tio dela, Mordecai. E o profeta é aquele que amadurece a menina chamada igreja para que ela se torne uma intercessora. E assim essas festas têm significados maravilhosos para nós. Gente, foi tão linda a festa de Purim na igreja esse ano. É lindo. Teve até um teatro e aquelas danças também. É tão lindo. E agora, domingo, nós vamos ter a festa de tabernáculos, às 19 horas. Vai ser lindo, com muita celebração, muita dança, muito louvor, muito profético. Vai ser tremendo às 19 horas. Deus abençoe vocês. Obrigado, Betânia. Obrigada, apóstolo. Fica muito na paz. Obrigada mesmo, viu? Eu vou deixar o endereço da igreja aqui e o Instagram do apóstolo e o Instagram da Macéia. Maravilha. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo podcast. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.